eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar falando sobre quinidários. O filo quinidária, ele distingue-se de forma inequívoca no reino animal, por causa dessa inovação celular que não tem precedentes, ou seja, essa estrutura, o quinidócito, que é altamente especializado, e o nematocisto, ela não se encontra em nenhum outro filo. Essa célula urticante não apenas vai conferir identidade taxonômica a esse grupo, como também vai sustentar suas estratégias ecológicas, que são fundamentais na questão de predação, defesa e competição. O próprio nome desse filo deriva justamente dessa característica, que ele enfatiza que a biologia dos quinidários ela é indissociável de sua especialização celular. Então, a sua organização celular dos quinidários, ela vai refletir a sua condição de eumerozoário de plásticos, com essa diferenciação tecidual clara entre epiderme e gastroderme. Apesar da sua aparente simplicidade estrutural, essas camadas apresentam uma diversidade funcional significativa, resultado de uma especialização celular altamente eficiente para essa vida aquática. Na epiderme, como vocês podem observar nessa figura, reconhece 5 tipos celular principal. As células epitélio muscular, que constitui a maior parte do tecido, e ela vai estar desempenhando esse papel central na contração do corpo e dos tentáculos. É ela que permite esses movimentos coordenados, seja do nado, no caso quando a gente trata-se das medusas, ou na captura de presa, quando a gente está falando dos pólipos. Essas células intersticiais, ela atua como células tronco de potente, é responsável pela diferenciação de diversos outros tipos celulares, incluindo os quinidócitos, células nervosas e células glandulares, sendo fundamentais para a extraordinária capacidade regenerativa desse filo. As células sensoriais captam esses estímulos mecânicos e químicos do ambiente, ela integra-se à rede nervosa difusa e essas células glandulares secretam substâncias mucosas enzimáticas, contribuem tanto para a alimentação quanto a proteção da superfície corporal, como a gente já estudou na questão dos corais. Por fim, destaca-se os quinidoblastos ou quinidócitos, essas células urticantes exclusivas dos quinidários. Na gastroderme, nós podemos observar essa organização celular de forma altamente especializada, porque se você observar, predominam as células muscular digestiva, que são responsáveis por essa fagocitose e essa digestão intracelular das partículas alimentares parcialmente digeridas na cavidade gastrovascular, e as células glandulares, que secretam enzimas digestivas e inicia o processo de digestão extracelular. Essa integração entre digestão extracelular e a intracelular, ela que marca um dos marcos fisiológicos dentro do grupo. Então, o que a gente pode observar? Os quinidócitos, que é a principal sinapomorfia do filo quinidária e uma das estruturas celular mais sofisticadas dentro do reino animal. Essas células, elas se encontram distribuídas dentro pela toda a epiderme e estão particularmente concentradas nos tentáculos, onde a sua função predatória ela é maximizada. Então, observando isso, a sua atuação está diretamente associada à captura de presa e à defesa contra predadores. Isso vai refletir para nós uma intensa pressão seletiva ao longo da evolução desse grupo. Observemos nessas imagens que cada quinidócito ele abriga em seu interior o nematocisto, que é essa cápsula altamente pressurizada, e na superfície celular projeta-se esse quinidocílio, uma estrutura mecânico-sensorial e quimiosensorial, que ela atua como um gatilho. O disparo ocorre quando tem estímulos adequados, geralmente um contato físico associado à presença de compostos químicos da presa, que ativa esse quinidocílio. Esse processo, ele desencadeia um evento de descarga extremamente rápido. Ele é considerado o mais veloz do reino animal, com acelerações estimadas em milhões de vezes de aceleração da gravidade. Então, esse disparo, ele é irreversível e após essa liberação do nematocisto, a célula ela é perdida e ela precisa ser substituída. Essa reposição, ela depende exclusivamente das células intersticiais, que se diferencia continuamente em novos quinidócitos. Essa elevada taxa de renovação celular está intimamente ligada à capacidade regenerativa dos quinidários e evidencia a importância dessas células tronco epidérmicas na manutenção funcional desse tipo de organismo. Do ponto de vista bioquímico, os quinidócitos também ele desperta esse grande interesse científico porque o veneno contido no nematocisto é um coquetel complexo de neurotoxina, citotoxinas e essas enzimas líticas, cuja composição ela varia amplamente entre espécie e classe. Pesquisa assim em níveis de pós-graduação, você pesquisar online, você vai observar muitos trabalhos que está explorando não apenas os riscos associados a essas toxinas, mas também o seu potencial biotecnológico. Baseado nisso daí, se você procurar lá, os estudos mais recentes com anêmonas do mar indicam
indica que atividades antioxidantes e a presença de metabólitos secundários com possíveis aplicações farmacológicas e também demonstra que toda essa maquinaria química desenvolvida para defesa e predação, ela pode ser explorada na questão da biomedicina. Esse nematocisto, que é essa biomecânica, essa toxicidade e essa coevolução, é uma estrutura efetora contida no interior desse quinidócito e ela constitui essa verdadeira obra-prima, que é uma biomecânica celular. Essa cápsula esférica ou ovoide, como vocês preferirem chamar, armazena apenas esse filamento tubular enrolado e preenchido por esse líquido tóxico. O interior dessa cápsula, ele se mantém sobre essa altíssima pressão osmótica e resulta na concentração de íons e todos esses compostos que estão osmoticamente ativos. Quando o quinidocilo ele é estimulado e ocorre essa rápida entrada de água na cápsula, ele eleva drasticamente essa pressão interna e esse processo culmina na injeção explosiva desse filamento, que se reverte para fora da cápsula, perfura esse segmento da presa ou do agressor, injetando a toxina. O efeito imediato é a imobilização ou a paralisação da presa, facilitando a condução até a boca pelos tentáculos. Em humano, o contato com esse nematocisto provoca reação urticante com intensidade variável. Pode desde leve ardor a acidentes graves, especialmente em casos envolvendo aquela cubomedusa altamente venenosa. Em regiões costeiras do Brasil, acidentes com quinidários, eles representam uma questão relevante de saúde pública. Esses estudos epidemiológicos, ele demonstra que espécies como caravela portuguesa, água-viva, esquifosárias são responsáveis pela maioria dos registros e ele reforça a nossa necessidade de educação ambiental e de protocolos adequados a primeiros socorros. Essa variação na toxicidade dos nematocistos, ela reflete diretamente a questão dos nossos nichos ecológicos, que é ocupado pelos quinidários. Então, espécies que capturam presas mais ágeis ou que competem de forma mais intensa em ambientes recifais, ela tende a apresentar toxinas mais potentes, como os cubosários, que elas são feitas para se movimentar e predar, né? Enquanto as outras, ela apenas utiliza esse veneno de ação mais branda. Esse cenário, ele revela para nós um claro processo de coevolução entre os predadores, presas e até organismos associados. Por exemplo, de coevolução, envolve o numbrânquio, pelágico, que é o Glaucus atlânticos. Esse molusco, ele se alimenta especialmente da caravela portuguesa. Ele é capaz de sequestrar nematocistos intactos. Ele armazena essa estrutura especializada, chamada de cerata, e esse nematocisto, ele consegue permanecer funcional e não utilizado pelo nudibrânquio, que é como um mecanismo de defesa. Ele evidencia essa interação evolutiva complexa e ultrapassa todos os limites taxonômicos do filo. Então, se tratando dessa especialização celular, essa inovação evolutiva e todas essas implicações biológicas, se a gente observar sobre uma perspectiva evolutiva ampla e a especialização celular observada nesses quinidários, ele demonstra que sua complexidade biológica não surge exclusivamente pela modificação dos tecidos ou órgãos, mas ela pode emergir desse refinamento extremo de células individuais. O quinidócito, ele exemplifica o princípio e de forma paradigmática, ele integra funções sensoriais e mecânicas e químicas em uma única unidade celular, sem um paralelo direto em outros filos animal. Então, essa condição, ela sugere que nos estágios iniciais da evolução dos metazoários, a seleção natural favoreceu essas estratégias baseadas em eficiência funcional celular antes da consolidação dos sistemas orgânicos mais complexos. Assim, os quinidários, eles representam o modelo evolutivo da qual a sofisticação microscópica precede a anatomia elaborada e observada em todos os demais grupos derivados. Além disso, a dependência contínua das células intersticiais para a renovação desses quinidócitos evidencia a centralidade dessas células-tronco que trabalham na manutenção da integridade funcional desse organismo. Esse aspecto, ele confere aos quinidários um interesse especial no contexto dessa biologia evolutiva do desenvolvimento, e ao revelar essa plasticidade celular, ela pode ir sustentando estratégias ecológicas mais complexas ao longo de toda a vida do animal. Por fim, essa diversidade estrutural bioquímica dos nematocistos, ela reflete a história adaptativa do filo, marcada por essa intensa coevolução com presas e predadores e competidor. Essa diversidade, ela não apenas sustenta o sucesso ecológico dos quinidários em ambientes aquáticos variados, mas também projeta esse grupo como uma fonte valiosa de conhecimento e inovação científica. Ela conecta para nós a evolução, ecologia, toxicologia e biotecnologia. Até a próxima aula, gente!